Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e a situação na Venezuela continua se agravando. Hoje foi o dia de Juan Guaidó, presidente interino da Venezuela, fazer um pronunciamento na praça, na frente da Assembleia, e mais uma vez ele levou uma multidão de pessoas para ouvi-lo, saber quais seriam as novas ordens nessa crise venezuelana. Cese de usurpação, governo de transição e eleições livres. E ele deu as ordens, né? Ele fez um discurso bastante longo para dizer que ele estava ali, que eles não iriam arredar o pé, que não era para o povo sair das ruas, para o povo enfraquecer, que tudo continua, né? O processo de transição continuará. Ele falou para o povo sobre a doação de 20 milhões de dólares que o secretário Mike Pompeo já firmou com a Venezuela. Esse dinheiro será doado para o Juan Guaidó fazer a distribuição entre os venezuelanos, trazer ajuda humanitária. Essa ajuda vai ingressar na Venezuela sob responsabilidade de Juan Guaidó. Então ele já anunciou isso para o povo. Quero saber, eu estou muito curioso para saber como isso vai se dar na prática, né? Para como esses recursos ficarão sendo administrados pelo governo interino, tendo outro governo. Enfim, vamos acompanhar nos próximos dias. E ele também deu o norte do que seria feito amanhã, dia de sábado, 26 de janeiro, e no domingo. Para o sábado ele convocou uma nova marcha nas ruas, pediu novamente, assim como foi no dia 23 de janeiro, pediu para que todos fossem às ruas, nas suas cidades, no interior, todo mundo nas ruas. E as medidas práticas, né? Ele pediu para o povo panfletar, divulgar, fazer um boca a boca, porque a internet tem sido cortada na Venezuela e a televisão, a imprensa, a mídia tradicional só noticia coisas a favor de Nicolás Maduro. Então foi montado um esquema que será colocado em prática amanhã de boca a boca, né? Uma espécie de pregação para passar a mensagem do que está acontecendo, qual é o processo, a legalidade de tudo que está sendo feito. Isso será feito boca a boca amanhã, no sábado. Uma outra atitude que chamou muita atenção, e aí é muita atenção mesmo, é o fato da anistia. No domingo, ele prometeu assinar já como presidente interino, uma lei de anistia aos militares que estão do lado de Maduro. Tá? E aí eu espero que vocês entendam o que ele está tentando fazer. Ele ainda não tem o apoio das Forças Armadas, né, que é o balizador ali de todo o desenrolar dessa história. E uma forma dele ele garantir que esses generais, que nós já sabemos que não prestam, mas enfim, eles têm o poder das armas, uma forma de trazê-los para o lado do Juan Guaidó é anistiá-los todos previamente contra qualquer crime contra a humanidade que eles tenham cometido. Dessa forma, eles ficariam mais seguros, ficariam mais à vontade em passar para o lado do Juan Guaidó e possivelmente depor o Nicolás Maduro. Ele também sugere que o plano continue o mesmo. É a renúncia, né, do Nicolás Maduro, um governo de transição e eleições livres. Esse é o procedimento. Isso é o que ele tem na cabeça dele. E muito já se fala em uma possível facilitação da saída de Nicolás Maduro, né? Fazer uma espécie de deixar ele embora para algum país que queira abrigá-lo. Dessa forma também evitaria um banho de sangue. E o Nicolás Maduro, por sua vez, fez uma entrevista simultânea ao pronunciamento em praça pública do Juan Guaidó. Então, como criança birrenta, ele foi lá, entrou em cadeia nacional, uma entrevista coletiva para os jornalistas internacionais. Então ele começou a responder perguntas, e eu vou contar uma coisa para vocês. Ele tem que assistir a entrevista do Nicolás Maduro para passar para vocês a dose. Eu acho que ele só perde para Dilma em termos de bizarrice no discurso, no pronunciamento. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, teve uma hora que um repórter da Filadélfia fez uma pergunta para ele, ele começou a dizer: não, mas eu gosto muito dos Estados Unidos. O meu sonho é quando eu sair aqui da presidência, eu dar um pulo nos Estados Unidos para dirigir de carro, né, na Filadélfia, em Boston. Vejam só. Me gustaría ir algún día, después que sea presidente,
de vacaciones y volverá a manejar Filadélfia, Boston, Baltimore, Nova York, Washington. E não para por aí, não. Também teve. Teve uma hora que ele começou a dizer que ele gosta muito dos Estados Unidos, adora Jimi Hendrix, Janis Joplin. Artistas, cantantes, actrices, actores, películas, etcétera. Admirables, pues. Jimi Hendrix, Janis Joplin. Sim, coisas completamente desconexas, mas eu acho que isso também faz parte de uma estratégia da pessoa, não tem muito o que dizer, então ela precisa ficar distraindo, né, as pessoas sobre o real conteúdo do que ele tem para falar. E durante esse pronunciamento do Maduro, durante essa entrevista coletiva, ele reafirmou, né, que ele é o presidente legítimo, pegou de novo a Constituição, toda a mesma história, mas teve o mesmo discurso. Só que em alguns momentos ele começa a dar uma titubeada. Ele várias vezes declarou amor aos Estados Unidos. Amor eu estou exagerando. Mas ele disse que gosta dos Estados Unidos, né, e o problema dele não é com os Estados Unidos, que ele é um cara aberto ao diálogo, mas quando ele quer dialogar, as pessoas dizem que ele está encurralado, desrespeitam ele fica chateado. Eu não sou anti-estadunidense. Eu sou anti-imperialista. Pero soy admirador de los Estados Unidos y quiero a los Estados Unidos. Ele deu aquela ordem para os diplomatas serem expulsos dos Estados Unidos, da Venezuela, e um fato novo sobre isso ocorreu, porque o Mike Pompeo, secretário de Departamento de Estado dos Estados Unidos, havia afirmado que não reconhecia a ordem de Maduro, eu falei isso no vídeo de ontem, mas hoje pela manhã foi dada uma ordem para que os funcionários da embaixada que não fossem essenciais, né, aí cabe a interpretação, os funcionários não essenciais da diplomacia americana na Venezuela fossem embora, deixassem imediatamente a Venezuela, e foi o que ocorreu. Tá? Inclusive flagraram a saída dos carros, né, com os diplomatas. Dê uma olhada. Están escoltando Mira, 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 ¿qué es esto? Están escoltando a los que se van del país. Ya se van, ¿verdad? Esto, mira. Están escoltando a los que se van del país. Baja la mano. E não satisfeito, né, com essa saída dos funcionários não essenciais, durante essa entrevista coletiva, o Maduro ele reafirmou que o prazo de 72 horas ainda está valendo e ele quer o cumprimento total. E aí a gente parte para um outro patamar, que é o seguinte: se em 72 horas os Estados Unidos não tirarem o corpo diplomático na sua totalidade da Venezuela, o que o Maduro vai fazer? Ele vai invadir a embaixada, ele vai prender esses diplomatas. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, dice los golpes de Estado, y nadie se enteraba, calladito, todo el mundo, asustaban a todo el mundo. Aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. A embaixada de um país, ela é considerada território daquele país. Se a Venezuela entra na embaixada, é considerada uma invasão ao território americano. E isso daria margem para uma ação de resposta dos Estados Unidos. Então, talvez essa provocação aí seja um definidor, né, do que vai ocorrer nos próximos dias. Porque se o Maduro decidir não fazer nada e os diplomatas continuarem lá, ele ficará mais enfraquecido ainda. Né? Realmente a ordem dele não estará valendo de nada. E se ele atacar a embaixada, provavelmente terá uma resposta. Então, teremos que observar esse ponto aí, ainda falta um prazo, né, para correr, mas isso aí é um ponto muito interessante para se prestar atenção. E no mais, foi um monte de baboseiras na entrevista do Nicolás Maduro, disse que poderia se encontrar com Juan Guaidó, então ele já começa a afinar, né? Já disse que se for pela paz da Venezuela, ele aceitaria um diálogo, ele aceitaria um encontro, então isso aí é um fator novo, né? Até então ele não reconhecia Juan Guaidó de nenhuma forma, e agora já há essa possibilidade. Y listo, para ir donde haya que ir yo personalmente. Si tengo que ir a encontrarme con este muchacho de gorrita
y capucha en el Pico Humboldt a las 3 de la mañana, voy. E aí muitos estão me perguntando, muito tem se falado sobre a Rússia e a China nesse ponto. Creio que muitos aí pensam dessa forma, que a Rússia e a China respaldam ele. Inclusive ele falou isso na entrevista, que o relacionamento com a Rússia vai muito bem e continuará cada vez melhor, com mais investimentos e também com cooperação militar. Mas a primeira coisa que vocês precisam entender sobre a questão e os interesses da Rússia e da China nisso é o seguinte: a China empresta dinheiro para a Venezuela há muito tempo. Tá? Para dar em cifras certas, são 62,2 bilhões de dólares em empréstimos realizados pela China durante aí os últimos 10 anos. 62,2 bilhões de dólares. A Venezuela deve isso à China. Quanto à Rússia, são 3,15 bilhões de dólares que a Venezuela deve à Rússia. Então, acima de tudo aí, antes que vocês pensem que o apoio da Venezuela e da Rússia seja de fato um apoio militar, ele é muito mais econômico, tem muito mais a ver com interesses financeiros do que uma estratégia militar em si. O Alexander Schettini, não sei se é assim que fala o nome dele correto, ele é o diretor do Departamento da América Latina do Ministério de Relações Exteriores da Rússia. Ele se ofereceu para fazer uma mediação do conflito. E aí é que está o grande detalhe. O grande interesse é um interesse econômico e um interesse de ponto estratégico. Né? Afinal, eles querem abrir uma fábrica de AK-47 lá na Venezuela. Vão abrir. Então é um ponto muito interessante, já que o continente americano ele é de domínio dos Estados Unidos. Se a gente for partir da premissa de domínios de potências, a China domina ali o sul da Ásia, a Rússia tem o domínio do leste europeu e de parte do Oriente Médio, tem a sua influência no Oriente Médio, e os Estados Unidos ele quer se afirmar como dono da América, do continente americano, com a ajuda dos outros governos de direita. Então é muito incômodo para os Estados Unidos deixar que a Rússia medie, né, esse possível acordo, né, esse possível processo de transição. Então o que está sendo jogado agora entre Estados Unidos, Rússia e China, na verdade são interesses de quem consegue apitar mais. Mas na prática, havendo uma intervenção militar, é muito pouco provável que a China, principalmente a China, e a Rússia também interfiram nessa situação. É muito pouco provável. Não é interessante. Eles não possuem um domínio estabelecido aqui, como era o caso da Rússia na Síria. Que a Síria possui gasodutos da Rússia ali. Então é um ponto que já há um interesse muito importante. É um ponto de recursos para a Rússia. Então ali valeria a pena o esforço de guerra. Agora aqui na Venezuela, seria muito pouco improvável que isso acontecesse. Tá? A grande questão aí é que se os Estados Unidos, se todo esse processo de transição conseguir garantir os pagamentos para a Rússia e China, rapidamente esse apoio a Nicolás Maduro é desfeito. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, no final do ano passado foi acordado com a Venezuela acordou com a China, em dar 1 milhão de barris de petróleo por dia como pagamento a essa dívida que eu mencionei anteriormente. Então, 1 milhão de barris de petróleo da Venezuela por dia vão direto para a China como pagamento. Se muda o governo, vai que o novo governo cessa essa remessa de petróleo. Então, por isso que China e Rússia estão preocupados com a situação e estão do lado de Maduro, para garantir, né, que o seu credor faça o pagamento. Se nesse processo de transição houver alguma garantia para a China e Rússia que eles receberão, podem ter certeza que eles não vão interferir militarmente, né, e também diplomaticamente quanto a isso. E por hora é só. Tá legal? Queria agradecer aos colaboradores do canal. Tá o primeiro link da descrição, o link do Apoia-se. Nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.